Quando a gente fala da importância de observar o contexto ao qual a gente está inserida, da gente observar as características da nossa criação, da gente considerar as experiências que a gente viveu ao longo da vida, gente, tudo isso deixa marcas profundas no nosso corpo, né? E aí eu quero que vocês se lembrem, se vocês já passaram por alguma situação traumatizante na vida de vocês, algo que te impactou profundamente e percebe-se de alguma maneira isso ainda reverbera no seu corpo hoje. E aí quando a gente fala a nível das nossas emoções, gente, as emoções elas influenciam no quê? No nosso comportamento. Se elas influenciam no nosso comportamento, elas influenciam em toda a nossa vida, né? Porque se eu vivi uma situação que foi traumática no passado, de repente na minha infância, de repente na minha juventude, né? E isso ficou registrado através de uma emoção de medo, de insegurança, ou carência, enfim, né? Isso vai muito da situação que a gente viveu, mas essas emoções, elas fazem com que a gente se comporte de um jeito ou de outro. E quando a gente fala de tabus, a nossa própria existência, ela é um tabu. A gente cresce rodeada de tabus porque a gente vive numa sociedade, gente, que ela é estruturalmente misógina. Eu não vou nem entrar aqui em machismo, eu não vou nem entrar em patriarcado, não vou entrar em discussão de feminismo, eu não vou entrar em nada. Eu quero só trazer aqui a misoginia como ela é, tá? O que significa misoginia? Antes de você achar que isso é papo de feminista radical, vamos entender como que isso está influenciando na nossa vida agora. A misoginia significa ódio ou aversão a tudo que é lido socialmente enquanto feminino. Aonde que a gente vê a misoginia na nossa sociedade? Nos pequenos detalhes, nas pequenas coisas, desde as pequenas até as grandes coisas. Eu não preciso filosofar, eu não preciso dar exemplos muito grandes aqui para vocês, para mostrar para você que você é vítima dessa misoginia também. E aí o que acontece? A misoginia existe e ela é tão forte, ela é tão enraizada, a gente cresce tão rodeado por essa misoginia que o que a gente faz? A gente começa a introjetar ela de tal maneira que a gente pratica esse ódio e essa aversão contra nós mesmas. Né? Então, alguns exemplos aqui, para a pessoa, vamos lá. É um pouco dramático, mas é um pouco engraçado também. Eu vou tentar desconstruir também para a gente trazer leveza para esse assunto, para a gente olhar para isso sem entrar num lugar de sofrimento, pra gente tentar, enfim, encarar isso de uma outra maneira, né? E poder desconstruir, poder aí, né, virar essa página. O corpo da mulher, ele não é segredo pra ninguém, eu imagino, né, que o corpo da mulher como ele não é aceito, né? Ou é segredo pra vocês? Vamos lá! Alguém aqui, me respondam, gente, com sinceridade. Alguém aqui não se depila? Alguém aqui não usa nada de maquiagem e se acha 100% linda, do jeitinho que é? Alguém aqui não faz nenhum tipo de modificação no seu corpo? Alguém aqui nunca fez academia ou dieta para emagrecer porque queria ter um corpo mais bonito? Alguém aqui nunca pensou em fazer uma plástica, em fazer algum tipo de intervenção no seu corpo, porque ele do jeito que estava era 100% satisfatório para você? Alguém aqui nunca, deixa eu ver, outro exemplo, deixa eu pensar, falei aqui de magreza, falei de maquiagem, falei de pelos. Alguém aqui nunca pensou quando era jovem, vamos voltar lá para a nossa juventude, nunca achou que menstruar era nojento? Ou nunca pensou, nunca escutou por aí dizer que vagina, vulva, fede, tem cheiro ruim, né? Se você nunca, nada disso, eu também, Bea, eu também não me depilo, mas é isso, gente, ainda não cheguei nesse patamar. Quando eu era adolescente, meu sonho era fazer como é que chama? Rinoplastia. Meu sonho era fazer cirurgia de nariz quando eu era adolescente. Eu não pensava em colocar peito porque eu tinha muito medo da cirurgia de silicone, mas eu achava meu peito pequeno demais. Já fiz academia por muito tempo porque eu queria ficar mais gostosa,
né? Então, vocês percebem como o nosso corpo, do jeitinho que ele não é aceito? Não existe espaço no nosso corpo do jeito que ele é. Não existe espaço para a gente ser como nós somos nessa sociedade. A gente é o quê? O tempo inteiro estimulada a passar por modificações, a adaptar, a mudar isso, a mudar aquilo, tira aqui, põe ali, pinta, tampa, esconde, mostra, né? O tempo inteiro a gente é estimulada a modificar o nosso corpo. Isso por quê? Porque o nosso corpo, do jeito que ele não é aceito. Ele é o quê? As pessoas têm aversão ao corpo da mulher do jeito que ele é. E aqui, gente, geralmente eu não gosto muito de falar homem e mulher, não sei se vocês já perceberam isso, tento sempre falar de pessoas, porque, enfim, tem muitas pessoas com útero que não se consideram, não se percebem como homens, tem muitas pessoas com pênis que não se percebem como mulher, e eu tento sempre ser delicada, mas aqui a gente está falando de um processo de construção, de um lugar histórico, que é o lugar da mulher nessa sociedade, tá? E o lugar que a gente ocupa é um lugar onde o mundo inteiro tem o poder de opinar sobre o nosso corpo. A gente está vulnerável e suscetível ao quê? Ao ódio da sociedade. Então, a gente precisa olhar para isso sem um lugar de problematizar demais, de nossa, mas é isso, mas de reconhecer, uau, por muitas vezes eu já senti isso, eu já me senti oprimida, eu já senti que isso impactou mesmo, isso já me afetou de alguma maneira, porque como o nosso corpo não é aceito do jeito que ele é, como a gente cresce cheio de deve e não deve, faz isso, faz aquilo, muda isso, deixa assim, do jeito que tá não é bom, e passou, né, faz isso, faz aquilo, como a gente cresce rodeada disso, quais são as emoções que a gente vai construindo como base da relação que a gente tem com o nosso corpo? Baixa autoestima, não merecimento, falta de confiança, insegurança, falta de amor próprio, medo, né? Então, a gente vai internamente guardando essa misoginia de muitas maneiras aqui dentro do nosso corpo. E aí, gente, quando a gente fala de saúde ginecológica, de um jeito bem específico, pensando em saúde da vulva, em saúde do útero, saúde dos ovários, né? Saúde do nosso sistema genital de modo geral, entendendo o sistema genital como útero, ovários, trompas, canal vaginal e vulva, né? Tem alguns tabus que são muito específicos e que a gente identifica esses tabus em alguns problemas específicos. Então, geralmente, tem muitos tabus relacionados com a menstruação, muitos tabus relacionados com a vulva. E aí, deixa eu até pegar aqui a nossa vulvinha. Essa vai ser um momento básico e rápido para a gente só falar de anatomia, né? Como que a gente conhece a nossa região da vulva? A gente aprende na escola que a gente tem os grandes lábios, a gente tem os pequenos lábios, né? E aqui dentro o canal vaginal. A gente passa por cima do clitóris, né? Clitóris, não sabe nem exatamente o que é essa região. Muitas pessoas nem sabem que a uretra, o buraco que sai o xixi, é diferente do canal vaginal. O buraco que sai o xixi é um, o canal vaginal é outro. Mas é isso, a gente aprende como grandes, como pequenos lábios e qual que é o padrão de beleza que influencia na nossa pepeca, gente. Como que é esse padrão de beleza que tá aqui? Uma pepeca, antes de mais nada, com os lábios internos pequenos, para começar pelo nome, né? O próprio nome já fala de um padrão, o grande e o pequeno. E aí o que acontece? A maioria das mulheres, a maioria das pessoas que tem vulva, elas têm os lábios internos maiores do que os externos. E eu não sei se vocês sabiam, o Brasil é o país que mais faz cirurgias plásticas vaginais na vulva em adolescentes menores de 18 anos. Porque até hoje a gente olha nos livros didáticos da escola e tá escrito grandes e pequenos lábios. Aí a menina faz o quê? Ela tá ali com seus 13, 14 anos, adolescente, ela olha para a vulva dela, os lábios internos são maiores do que os externos e ela acha o quê? Que é anormal.
ela acha que é esquisito, ela acha que é feio, porque a referência que a gente tem da vulva é a que a gente vê aonde? Na pornografia, né? Mesmo que a gente não assista pornografia, aquela pornografia explícita, gente, o que permeia no imaginário popular é a vulva da pornografia, que é rosada, ela é sempre uma vulva de uma mulher branca, né? A vulva padrão de beleza, rosada, sem pelos, porque pelo é sinal de falta de higiene, pelo é sinal de nojeira, né? E aí não tem como a gente negar que existe uma tendência pedófila por trás desse padrão de beleza, porque, gente, mulheres adultas têm pelos, né? Você pode escolher tirar os seus pelos, mas que mulheres adultas têm pelos, elas têm. A vulva que não tem pelos é a vulva de quê? É a vulva de crianças, né? A vulva que é pequenininha, que é apertadinha, que é toda simétrica, é a vulva de quem? De crianças, né? E a gente, sem nem parar para pensar sobre isso, sem nem entender esse outro aspecto imundo, porque essa é uma característica imunda do nosso padrão de beleza, a gente faz o quê? Simplesmente reproduz. Eu já ouvi, nossa, vocês não têm noção tanto que eu já ouvi de mulheres que pelo na vulva é falta de higiene. Então, não vou nem entrar no mérito se é ou se não é, né? O pelo, as regiões que precisam de proteção no nosso corpo, gente, elas têm uma quantidade de pelos maiores. O pelo, ele é como se fosse uma barreira física que impede a entrada de bactérias, de fungos, de vírus, né? Então, essa barreira física, ela tem um porquê de ela existir no seu corpo. Não é aleatória que ela tá ali. É tudo bem também você tirar às vezes, você aparar, manter essa barreira minimamente organizada. Tá ali atendendo o que você sente que é confortável para você, né? Eu não vou entrar no mérito do que é certo e o que não é, o que você deve e o que você não deve fazer sobre o seu corpo. Mas compreenda que o que te motiva, eu não tô falando aqui de gosto. Eu não tô dizendo o que você gosta ou o que eu gosto. Eu gosto de não me depilar. Você gosta de se depilar. Eu não tô falando de gosto. Eu tô falando de motivação. A motivação que você tem para se depilar, né? A motivação que a maioria das pessoas tem para se depilar, geralmente, é achar que é feio, achar que é falta de higiene, achar que a vulva bonita é a vulva lisinha. Tá? E eu que não me depilo, por exemplo, não tô dizendo que eu vou... Gente, eu ainda não cheguei no nível de ir pra praia cabeluda, por exemplo. Então, eu ainda, quando eu uso biquíni, depende do lugar, né? Aqui em Cavalcante, não. Aqui em Cavalcante, quando eu sempre vou em cachoeiras, em rios, que eu tento estar sozinha ou com pessoas que eu conheço, aí eu não me depilo mesmo. Mas se eu vou numa praia com muitas pessoas desconhecidas, eu me depilo, porque eu ainda, o quê? Acho feio. Por mais que eu mesma, Thaís, não ache feio, eu tenho muito medo ainda do julgamento das pessoas. Tenho medo do olhar das pessoas, porque eu sei que as pessoas vão achar que eu sou nojenta, eu sei que as pessoas vão repudiar, vão achar que é falta de cuidado minha, e não é, eu sou uma pessoa super higiênica, eu sou paranoica, inclusive, com limpeza, gente. Meu marido, ele não encosta a mão em mim, ele não encosta a mão nas minhas partes íntimas enquanto ele não lavar as mãos. Se ele tomou banho, foi pra cama, pegou no celular, a gente deitou e começa a esquentar o clima pra rolar uma transa, a primeira coisa que eu falo é, lava suas mãos. Aí ele fala, mas eu acabei de sair do banho. Eu falo, mas pegou no celular. Eu sou esse tipo de pessoa. Eu sou uma pessoa muito higiênica, mas eu tenho pelos e escolho por preservá-los na maioria das vezes. Ainda assim, as pessoas me julgam como anti-higiênica. Eu tô falando dele, ele apareceu aqui na janela. Mas é isso, eu quero só que vocês tenham dimensão do que está por trás da nossa motivação de modificar o nosso corpo, né? Então, esse padrão de beleza faz com que a gente entre num estado, num lugar de constante guerra com o nosso corpo. A gente vive em guerra com a nossa vulva, a gente vive em guerra com as nossas características, né? Com a aparência do nosso corpo, com o que nós somos. Né? Eu não sei vocês, gente, mas eu era traumatizada com a minha vulva. Por quê? Eu sou uma dessas maioria de pessoas que tem os lábios internos maiores do que os externos. E eu, por muito tempo, eu fui traumatizada com isso. A gente cresce odiando essa parte do nosso corpo, a começar por aí.
A gente cresce achando que é feio, que é nojento. Quantas vezes a gente não ouviu, gente? Não sei vocês, mas eu, pelo menos, ouvi várias vezes. Quando eu era adolescente, que... Vou falar com esse nome mesmo, que buceta é fedido, que buceta fede. Gente, eu ouvi isso tanto, mas eu ouvi isso tanto. E aí, o que eu fazia? Eu lá no meu primeiro namorado, eu não gostava que ele fizesse sexo oral em mim. Por quê? Porque eu achava que buceta fedia. Porque vulva era fedido. Eu achava que ninguém merecia chupar uma vulva, fazer sexo oral em uma vulva, porque vulva era fedido. Pênis é super cheiroso, né? É isso, existem produtos de beleza existe perfume, existe sabonete próprio para vulva e não existe nada, não existe absolutamente nada pro pênis, gente. O Brasil, eu falei do número de cirurgias plásticas na vulva, né? Por coincidência, o Brasil também é o país que mais realiza amputação por processos infecciosos em pênis de homem, porque eles não sabem lavar o pênis. Tem homens que não lavam, não higienizam o pênis. Gente, e a gente acha que a vulva é fedida. A gente acha que o problema tá na vulva, que a gente tem que passar perfume, que a gente tem que lavar com sabonete dentro, que inclusive isso é um veneno, né? Quando eu era adolescente, eu passava sabonete lá dentro, gente, ardia e eu achava que tinha que arder mesmo, porque significava que tava tirando os macucos. Olha a pira da pessoa, né? Achando que é feia, achava... Então, vocês conseguem perceber como é isso, câncer de pênis, Elis? Vocês percebem o quanto, gente, a gente vai em pequenas coisas mantendo um estado de guerra contra o nosso corpo. A gente está em guerra com a aparência da nossa vulva. A gente está em guerra com o cheiro dela. O que a gente escuta é: tira a mão daí, menina. Né? A gente não é estimulado a se tocar, a gente não aprende sobre o nosso corpo nas escolas, a gente não conversa abertamente sobre isso, pelo contrário, existem muitos tabus, e quando a gente fala das partes do nosso corpo, geralmente elas são, o termo é pejorativo, ou seja, é sempre associado a uma coisa ruim, mas que buceta é uma coisa ruim que aconteceu ali, né? Gente... Eu tinha um primo que a expressão de xingamento dele era que buceta fedida. Olha isso! Mas que buceta fedorenta. Significava que alguma coisa ruim estava acontecendo. Então, a gente não fala abertamente sobre o nosso corpo. Existem infinitos nomes pra gente falar sobre essa parte, né? Lá no Nordeste tem pipiu, tem chibio, tem periquito. Tem aqui lá em Goiânia, né? Que foi onde eu cresci. Perereca, xereca, aí tem uma diversidade. Uma vez eu fiz uma lista, gente, tinha mais de 50 nomes pelo qual as pessoas chamam a vulva ao redor do Brasil. Chibio, tem xereca, tem laricinha, tem... Nossa, agora me fugiu vários, mas enfim, tem vários nomes pra Cheroline, pra gente o quê? Pra não falar vulva, para não falar vagina, né? Então, a gente é ensinada que estar em contato com a nossa vulva, com a nossa vagina é errado, né? Tanto que a quantidade de mulheres que iniciam a sua vida sexual e sentem culpa por ter prazer, gente, é assim, nossa, é muito grande. A quantidade de meninas que iniciam a vida sexual sem nunca ter conversado sobre isso. E quando sentem prazer, fazem o quê? Sentem culpa. Porque elas estão se permitindo explorar essa parte do corpo. Culpa por se masturbarem, culpa por tocar, né? Então, a porta de entrada do nosso sistema genital já é bombardeada com esse tanto de informação. Né, que faz com que muitas de nós permaneçamos em guerra contra essa parte do nosso corpo. Eu nunca vou esquecer de uma pessoa que entrou em contato comigo uma vez, dizendo que ela
estava com o namorado há muitos anos, que ela tinha muita vontade de iniciar a vida sexual com ele. Ela nunca tinha iniciado a vida sexual e ele já. Mas ela não tinha coragem de fazer isso enquanto ela não fizesse a cirurgia plástica na vulva, porque ela achava a vulva dela muito feia. E sabe qual que era o medo dela? De o namorado, que já tinha a vida sexual iniciada, comparar a vulva dela com a da ex-namorada. Olha só a quantidade de coisas erradas que tem nessa história. Primeiro, ela não se permitir. Primeiro é ela odiar o corpo dela. Primeiro ela tá em guerra com essa parte do corpo dela. Segundo, ela não se permitir sentir prazer. Ela não se permitir viver uma experiência que ela quer muito, porque ela tem vergonha da vulva dela. Por quê? Possivelmente ela tenha referência, mais uma vez, lá na vulva padrão de beleza, branca, simétrica, com os lábios internos pequenos, né, uma vulva sem pelos. Como esse é o padrão de beleza dela, um padrão de beleza pornográfico, esse é o padrão de beleza que a pornografia vende, ela tem vergonha do corpo dela como é, e tem medo. Qual que é o medo dela? Não é que ele não goste, porque ela me disse que ele falava pra ela que não se importava, que por ele não precisava. O medo dela é que comparasse a vulva dela com a da ex-namorada dele. Um erro atrás do outro. Um erro atrás do outro. Então, a porta de entrada do nosso sistema genital já é bombardeada com todas essas informações. E aí, quando a gente continua, vamos continuar, né? Vamos continuar entrando por este portal. Vamos falar da menstruação e dos tabus que envolvem a menstruação, porque boa parte deles tem a ver com o quê? Tananana. Anotem essa informação: com cólica menstrual, misoginia introjetada, ódio ou aversão de menstruar, de sangrar. Geralmente é um padrão que a gente encontra em pessoas que sofrem com cólicas menstruais. Isso é regra? Mais uma vez, não existe uma regra, tá? Mas de modo geral, de um jeito muito escondido, lá no fundo, pessoas que têm cólica menstrual muito intensa, problemas no útero de modo geral, endometriose, miomas, questões no útero, existe uma tendência muito maior de você rejeitar, ter aversão por esse momento do seu ciclo. Como que a menstruação é vista socialmente? Se a gente estava falando que a vulva é um tabu, imagine só a menstruação, gente. A menstruação é suja, é nojenta, é fedida, ela é impura, né? Tem muitas crenças, muitas culturas que a mulher, quando está menstruada, ela não deve nem ser tocada, o homem não pode tocar nela, ele não pode, né, tá próximo a ela. Não é para preservar a mulher, mas sim porque essa impureza pode passar para ele. Então, isso tá enraizado na gente de muitas maneiras. Até, deixa eu beber um chá, peraí. Lá no Velho Testamento, fala que a dor da menstruação e a dor do parto são... Como é que é, gente? Qual que é a palavra? A mulher, ela... Ai, meu Deus. Gente do céu, me fugiu total agora a palavra. Tipo, é algo que remete à penalização. A dor do parto, a menstruação e a dor da menstruação são penalizações que a mulher sofre por ter tido aquela história toda da serpente lá. Gente, eu não sou católica, a minha família nunca foi católica, então essas histórias todas eu desconheço. Eu só estudei isso depois de muito mais velha. E existem algumas passagens no Velho Testamento que remetem à menstruação como impureza, que remetem... Castigo! Perfeito, castigo. Menstruação é castigo, dor do parto é castigo, né? E a gente faz o quê? A gente vive, de fato, como se fosse um castigo. A gente cresce ouvindo isso, né? Se você tem mais do que 30 anos, a possibilidade de você ter tido uma primeira menstruação
traumática é muito grande. Hoje em dia, a gente tem mais abertura para falar sobre isso, a gente está minimamente conversando sobre isso com os adolescentes, a gente está aqui falando ao vivo para quem quiser ouvir sobre menstruação, sobre tabu, sobre vulva, sobre buceta, a gente está conversando sobre tudo isso, né? Mas até, gente, quando vai fazer 2 décadas, 20 anos que eu menstruei. Gente, quando eu menstruei, a minha menstruação foi uma experiência totalmente traumática. A gente parecia criminosa indo comprar o absorvente na farmácia. A gente colocava ele dentro da sacolinha plástica. Se fosse uma sacolinha plástica vagabunda, daquelas transparentezinhas, eu ficava já nervosa. Mas que bosta dessa sacolinha transparente. Nem pra farmácia ter bom senso. A gente enrolava ele assim, ó, colocava dentro da bolsa e saía assim. Tomara que ninguém tenha visto que eu comprei absorvente. A gente ia pra escola menstruada com blusa amarrada na cintura. E era assim, ó, sentava na cadeira e levantava e falava: amiga, olha aí pra mim se manchou. Olha aqui pra mim, amiga, se tá sujo. A gente escondia de todas as maneiras possíveis. E não falava também em menstruação. Estou menstruada. A gente não falava sobre isso. Falava, tô naqueles dias, né? Quem for mais da roça fala... Tá de Chico, né? Então tem muitos nomes também que são sobre a menstruação, que é um tabu gigantesco até hoje na nossa sociedade, gente. Até hoje tem gente que acha que menstruação é fedida, até hoje. Só que essas pessoas não sabem que o que fede, na verdade, é o absorvente descartável, né? Então, a gente cresce ouvindo que a menstruação é castigo. As referências que a gente tem ao nosso redor é de mulheres sofrendo muito com a menstruação, de mulheres reclamando por estarem menstruadas, porque a nossa sociedade ela vive numa contradição muito grande, que por mais que a menstruação seja um tabu, que as pessoas não falem dela, né, que as pessoas achem ela esquisita, nojenta, tenham essa repulsa pela menstruação, né? Ainda assim, as pessoas... na verdade, é a mesma coisa, né? A nossa sociedade vive como se a menstruação não existisse. É isso. A sociedade vive como se a menstruação não existisse. Então, como acha ela nojenta? Como repudia? Como acha um período que é um castigo que a mulher está vivendo? Como é algo que não é para ser dito, a gente precisa viver como se ela não existisse. Então, não existe tempo para o nosso corpo quando a gente está menstruada. Essa é uma outra questão muito forte. Eu vou falar sobre isso um pouquinho na semana que vem. Vou reforçar muito na semana da ginecologia orgânica sobre a importância de a gente respeitar o nosso tempo quando o nosso corpo está menstruado. Porque, como existe esse tabu todo a respeito da menstruação, para pensar, gente, nos produtos que a gente tem relacionados com a menstruação. O absorvente é o absorvente extra fino, o absorvente que nem marca na roupa, que você pode usar a roupa que você quiser, como se você não estivesse menstruada. Até mesmo aquele disco menstrual, gente, eu sei que tem pessoas que elogiam muito o disco menstrual, mas eu vou, porque eu sou Thaís mesmo, eu vou criticar a propaganda daquele disco menstrual. Faça sexo como se você não estivesse menstruada, né, gente? Então, assim... tudo estimula a gente a viver como se a menstruação não existe. O absorvente extra fino, o cheiro no absorvente que é para disfarçar o cheiro do sangue, só que acaba piorando, né? O remédio para cólica que você toma e continua produtiva, continua conseguindo trabalhar, continua fazendo tudo, como se a menstruação não existisse, né? E aí, gente, o que acontece? De modo inconsciente na maioria de nós, tá? Não tô dizendo que é em todas e que não é também de um jeito consciente. A gente vai criando isso também faz parte da misoginia, isso também é um aspecto da misoginia, essa aversão que a gente cria pela menstruação. Então a gente também vai criando resistência, a gente vai criando ódio, a gente vai criando raiva por menstruar, né? Porque a menstruação, como ela acontece hoje para a maioria das mulheres na nossa sociedade, ela é usando absorvente descartável, você não pode parar, você tem que continuar fazendo tudo quando você está menstruado. Então, como não existe esse tempo, como o absorvente descartável, que é um pedaço de plástico que está ali em contato com a sua perna, cheio de toxina, que induz o sangramento, que aumenta a cólica menstrual,
como que a menstruação vai ser tranquila desse jeito? Se você não pode respeitar o seu corpo, se você não pode usar, se a maioria das pessoas não conhecem uma alternativa que seja confortável, né? E aí, gente, isso é muito interessante, né? Como as coisas acontecem internamente. Vou compartilhar da minha perspectiva, tá? Como que era na cabeça da Thaís adolescente? Eu odeio menstruar. Por quê? Eu sinto muita cólica. A menstruação é um sangramento, voltando aqui na cólica, né? É um sangramento infinito. Nossa Senhora, eu ficava assim, 7 dias sangrando, um fluxo super intenso, sempre vazava, sujava minha roupa, eu sempre morria de vergonha por causa disso. Eu implorava pra minha mãe pra eu não ir na escola quando eu tava menstruada. Eu achava extremamente desconfortável o absorvente descartável no meio da minha perna. Gente, pra mim era assim, ó, o absorvente, me dava alergia, me irritava, aquele negócio eu achava extremamente fedido a menstruação. Como eu sentia cólica, eu tomava um monte de remédio, nenhum tirava a minha dor. E eu precisava o quê? Continuar fazendo tudo normalmente, né? Porque você tem que ir pra escola, você tem que continuar fazendo as coisas em casa, né? O corpo não pode parar. Então eu odiava, porque eu queria parar, mas eu não podia parar. E tudo isso era culpa de quê? Da menstruação. Só que menstruar fazia parte de ser mulher na minha cabeça, né? Mas eu menstruo porque eu sou mulher, porque eu tenho um útero. Isso significa, então, que se menstruação é uma bosta, se eu odeio menstruar e eu só menstruo porque eu sou mulher, eu faço o quê? Eu odeio ser mulher. Na minha cabeça essa era a lógica, tá? E na de muitas pessoas também. Então eu tinha um ódio muito introjetado por ser mulher e viver a experiência da menstruação. E aí, mais uma vez, isso me mantinha em qual lugar de guerra comigo mesma. E aí essa, gente, o ódio, a aversão que você sente por ser mulher, por isso especificamente, olha o tanto que é forte, eu odeio ser mulher. Eu odeio quem eu sou. Isso... Gente do céu! Até espirrei. A pessoa nem é dramática, né? Até o espirro dela nem é exagerado. Nossa Senhora. E aí, o que acontece? Isso, exatamente, a gente cresce escutando que ser mulher é sofrimento, ser mulher é ruim demais, ser mulher é muito difícil, mulher nasce pra sofrer, mulher isso, mulher... Né? É um monte de peso que a gente vai colocando o quê? Na experiência de ser mulher, gente. Isso vai fazendo com que o nosso sistema genital permaneça em constante conflito. Né? Não estou dizendo que o sistema genital não tem uma vida própria dentro da gente, mas imagina se a gente mantém uma relação de ódio com qualquer... O ódio só gera sofrimento. Ódio só gera ressentimento, só gera mágoa. Só que é uma mágoa contra nós mesmas. É uma mágoa, é um ódio, é uma aversão contra tudo que nós somos. Contra o que existe de mais natural na gente. E eu não tô falando só da menstruação. Agora eu tô falando também de toda a aparência física, de tudo que a gente nega, de tudo que a gente tenta modificar. E é por isso que existe uma aceitação muito grande entre as mulheres interromperem o ciclo. É por isso que vende tanto o médico que faz a propaganda que mulher não precisa menstruar. Menstruação não é opcional, você pode escolher não menstruar. Porque a gente nega tanto esse aspecto da gente, a gente acha tão insuportável essa experiência que a gente quer minimamente viver sem ela. Só que isso, gente, traz consequências gravíssimas a longo prazo. Não só porque a gente está sendo privada dos hormônios, como eu falei lá na aula 2, né? Que a gente está deixando de se beneficiar de um ciclo que só traz saúde para o nosso corpo. Menstruar é um ato fisiológico que é sinal de saúde tanto quanto ovular, quanto fazer xixi, quanto fazer cocô. É um processo fisiológico. E quando a gente se priva dele, a gente está deixando de ter inúmeros benefícios para a nossa saúde. Mas também porque a gente se mantém em guerra. Se você nega qualquer coisa em você,
né? Se você está num constante conflito, e é um conflito que ele vai bater na sua porta mais tarde, ao contrário do que, por exemplo, uma cirurgia plástica, que eu vejo tem muitas pessoas que têm uma aversão muito grande com alguma característica física, com alguma característica do seu corpo, e a cirurgia plástica é uma maneira de você minimizar essa aversão, né? E a pessoa, depois que ela experimenta a cirurgia plástica, ela consegue finalmente encontrar um estado de paz nela. Só que com a menstruação é diferente, porque mais cedo ou mais tarde, você está sendo privado desses hormônios, vai bater na sua porta, porque isso não é só uma questão estética, né? Isso é uma questão de saúde. Então isso vai comprometer o seu sistema imunológico, vai comprometer a produção de colágeno, vai comprometer o fortalecimento dos seus ossos, vai comprometer as suas emoções, né? Então, isso tudo, uma hora, o preço vai ser muito alto, muito mais alto do que a gente está disposta a pagar, porque a gente paga porque a gente não tem consciência, né? Por isso. A gente paga porque a gente não tem consciência dos prejuízos disso a longo prazo para a nossa saúde, gente.